Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Vasco e Fluminense hoje, pré-jogo, aqui no canal Raiz Tricolor, de volta depois da Copa do Mundo de 2018, França campeã, enfim. Voltamos agora com força total, cenário novo, vocês já me viram sentado aqui no cenário, né, na live de segunda-feira, por sinal notícia, toda segunda-feira live aqui no Raiz Tricolor. Segunda, 7 horas, tem live de novo. E aí vocês já viram esse cenário, né? O cenário novo. Amanhã tem vídeo de listas aqui com o cenário em pé. Na sexta-feira o cenário arrumado um pouquinho diferente, mas é esse mesmo cenário. E enfim, seguimos rumo aos 200 milhões de inscritos aqui no Raiz Tricolor. Muito obrigado também, tenho que agradecer pelos 13 mil inscritos. Alcançamos essa marca nessa semana. E agora vamos falar de Fluminense e Vasco, ou melhor, de Vasco e Fluminense, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2018. O Vasco está na 11ª posição, depois dos jogos de ontem, teve derrota do Flamengo em casa para o São Paulo, teve vitória do Corinthians em cima do Botafogo. E hoje tem Fluminense e Vasco, o Vasco é 11º com 15 pontos, o Fluminense caiu uma posição, perdeu a posição para o Vitória, que ganhou ontem do Paraná. Então o Fluminense é 13º com 14 pontos, ou seja, confronto direto. O Fluminense vem muito mudado para essa partida, né? Não dá pra gente fazer igual normalmente faço, aquele retrospecto. Fluminense, últimos 5 jogos, Vasco, últimos 5 jogos. Não vale muito porque os times vêm muito mudados. O Vasco até já jogou uma partida, jogou segunda contra o Bahia, um jogo em que eles correram muito. Então, ou seja, estão cansados, né, mas já pegaram um pouco mais de ritmo de competição do que o Fluminense, né? Mas se cansaram e isso provocou alguns efeitos que eu vou falar daqui a pouco. O Fluminense muito mudado em relação ao time que enfrentou o Santos naquela longínqua partida lá do dia 13 de junho, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, pela 12ª rodada, aliás. O Fluminense que enfrentou o Santos era o seguinte, o time titular que entrou em campo, né? Júlio César, aí 3 zagueiros, Ibañez, Nathan Ribeiro e Luan Pérez. Na lateral direita, ou melhor, na ala direita, Matheus Norton, já que Gilberto estava machucado e Léo suspenso. Os 3 volantes que jogaram nessa partida, né? Richard, Douglas e Jadson. E na ala pela esquerda, Marlon, porque Ayrton Lucas estava fora por lesão também. No ataque, Pablo Diego e Pedro. Agora, o provável time de amanhã, como o Luciano não foi regularizado, também não seria titular, né? Luciano não foi regularizado, Júnior Dutra também não vai jogar, então provavelmente o time titular do Fluminense, Everaldo e o Brian Cabezas, muito menos, né? Foram os jogadores que devem estar chegando já nessa quinta-feira. O time titular do Fluminense provavelmente amanhã será Júlio César no gol, Léo na lateral direita, já que Gilberto ainda é uma indecisão, mas muito provavelmente o Fluminense não vai botar ele em campo com riscos. Léo na lateral direita, Gum e Digão na zaga, Ayrton Lucas na lateral esquerda, linha de 4 atrás. Os volantes, Ayrton, Dodi e Jadson, 3 volantes. No meio, jogando Sornosa. No ataque, Marco Júnior e Pedro. Em relação àquele jogo contra o Santos, apenas 3 jogadores jogaram aquele e vão jogar esse. Júlio César, Pedro e Jadson. Seja por contusão, como era o caso de Marco Júnior, de Ayrton Lucas, ou seja por suspensão, ou seja por opção técnica mesmo, igual o Sornosa estava apto e Abel naquela partida deixou ele no banco. Dessa vez Marcelo Oliveira confia, até porque Abel deixou ele no banco para meter 3 volantes, né? Só que agora Marcelo Oliveira vai ter que meter 4 volantes se quiser deixar Sornosa de fora, ou então botar mais um atacante. Então, e aí vem outro ponto, né? O fim do esquema com 3 zagueiros. A gente passou 6 meses jogando com o esquema com 3 zagueiros, a gente se acostumou a ver muitas coisas e agora vai mudar. E assim, a mudança... Marcelo Oliveira é um treinador que ele não eu falei sobre isso já na live segunda-feira. Se você não viu, pode ver lá ainda, que ainda está bem atual. Até o jogo contra o Vasco ainda está bem atual. Ela vai deixar de ser atual segunda-feira, quando fizer uma nova live aqui no Raiz Tricolor. Mas Marcelo Oliveira ele é um pouco ofensivo demais. A gente lembra que aquele Cruzeiro que foi bicampeão, ele era um time totalmente pra frente. Era bola em Ricardo Goulart,
e principalmente Ricardo Goulart e Everton Ribeiro, né? Ficaram famosos naquele ano por essa boa dupla. Arrascaeta, se eu não me engano, já estava nesse time, também jogou bem. Mas eu lembro que eram 3 ali na frente. Era Ricardo Goulart, Everton Ribeiro e tinha mais um. Não lembro quem era esse um. Mas o Cruzeiro era muito ofensivo, tanto num ano quanto no outro. E no Coritiba, que foi o time que ele assumiu no ano passado e caiu com o Coritiba, não dá pra esquecer isso, né? Marcelo Oliveira foi bivice, né? Chegou 2 vezes à final da Copa do Brasil com o Coritiba, 2011 e 2012. Foram 4 anos muito bons, né? 11, 12 com vice com o Coritiba, que é algo de relevante, e 13, 14 com o bicampeonato brasileiro com o Cruzeiro. Mas o último trabalho dele foi um rebaixamento com o Coritiba. E ele disputou 22 jogos e não tomou gol em 5. Aí você pensa, nossa, que número bom. Tá, mas ele tomou muitos gols nas partidas em que ele sofreu. Ele chegou a perder partida por 4-3, se eu não me engano, teve alguns resultados que foram com uma vantagem larga de gols. Uma quantidade larga de gols. Então é um perigo isso também para o Fluminense. A gente se acostumou a ver 3 zagueiros. Não é um sistema sólido que o Fluminense não é traspassado, mas eu repito o que eu falei na live. Tirando o jogo contra o Atlético Mineiro, a gente tem média de sofrer um gol por jogo. E numa campanha fraca até agora no Campeonato Brasileiro. Então a gente tinha um sistema defensivo bonzinho, né? Bonzinho. Então pode ser que agora isso vire um problema, volte a ser um problema para o Fluminense. E falar do Vasco, né, pra gente ter uma noção do adversário que a gente vai enfrentar. O jogo é em São Januário, o Vasco está em lua de mel com a sua torcida, né? Não chega a ser uma lua de mel, não, mas está num namoro pré-casamento ali com a sua torcida. Ganhou de 2-0, foi eliminado da Copa do Brasil, mas o time conseguiu conquistar a torcida pela raça e tal. Teve muita vontade para conseguir esse 2-0, não conseguiu o 3-0 que era o que precisava. Vai jogar em São Januário de novo, deve ter um bom público. Mas o Vasco tem desfalques importantes nas 2 laterais. E quase perdeu um zagueiro, né? Breno vai pro jogo, o zagueiro Breno, que era dúvida se ele ia receber um efeito suspensivo ou não. Conseguiu o efeito suspensivo, ele deve ir pro jogo. E nas laterais, o principal desfalque do Vasco é Ramon na lateral esquerda. Sentiu, segunda-feira saiu, deve jogar na lateral esquerda. E na lateral direita, lateral esquerda sentiu o Ramon, joga o reserva. Na lateral direita, que é o pior problema mesmo do Vasco. Quem deveria atuar era Rafael Galhardo, não joga, sentiu o Rafael Galhardo, não vai jogar. O reserva, que seria o tal do Lennon, ou Lennon, não sei exatamente como é que se pronuncia, também tá fora. E aí deve jogar um tal de Luiz Gustavo, eu assumo que não conheço, já não conheci esse Lennon também, acho que é algum jogador jovem, nunca tinha ouvido falar. E o Luiz Gustavo, que é um jogador que ele joga de tudo, ele foi contratado pelo Vasco no início do ano porque ele joga de tudo. Então, assim, os caminhos do Fluminense talvez sejam pelas laterais. E aí um ponto interessante, né? Eu sempre falo aqui das casas de apostas e etc, de como a cotação pra gente ter noção de como vai ser o jogo. Eu acho muito arriscado o que as casas de apostas estão fazendo nesse jogo, porque eles colocam o Vasco, a possibilidade de vitória do Vasco. Eles estão pagando 2,37 para cada real investido no Vasco, numa vitória do Vasco, 3,20 no empate, a cada R$1 devolve 3,20 e 3,25 no Fluminense. Ou seja, é quase um real a mais que eles estão pagando no Fluminense do que no Vasco. E não vejo o jogo tão à mercê do Vasco assim. Não vejo um favoritismo tão grande do Vasco. E aí, por sinal, fica a dica aqui, casas de aposta que queiram, por sinal, patrocinar aqui esse vídeo de pré-jogo, estamos aí, né? E aí fica a pergunta, que eu quero que você responda aí nos comentários, vou responder aí com a galera. Buscar a vitória, ir pra cima. Marcelo Oliveira deve entrar no 4-3-1-2, né? Deve ser isso, ou então ele adianta Jadson para jogar armar junto com o Sornosa e joga no 4-2-2-2 tradicional. Ou o empate estaria ok hoje. Você trocaria a segurança de um empate, você tem um empate, mas você trocaria esse empate pela incerteza de tentar uma vitória contra o Vasco hoje? Dê a sua opinião aí embaixo, dê a sua opinião também sobre o cenário novo, né? A análise Pocket vai sair lá no canal do Netflu, logo após o jogo já tá lá a análise.
Você pode ir lá 30 minutinhos, 40 minutinhos depois que a análise já tá lá. E amanhã tem vídeo de listas, tomara que com o Fluminense ganhando, porque quando o Fluminense não ganha, vocês desistem de assistir, né? Isso é uma sacanagem comigo. Mas amanhã tem um vídeo especial e espetacular, 20 e poucos minutos, um vídeo muito bom e que todo mundo, um monte de gente pedia isso também aí embaixo. Então estou cumprindo algo que vocês pediram. Muito obrigado a todos, saudações tricolores e que hoje venha uma vitória. Meu palpite, 2-1. O joguinho é difícil, mas Pedro vai em busca da artilharia, né? Roger Guedes foi embora, então Pedro ficou ali disputando com o William Bigode agora. Pedro vai ser artilheiro. Vai meter pelo menos um golzinho hoje. Saudações tricolores e até após o jogo lá no canal do Netflu, aqui no canal do Raiz Tricolor. Até amanhã de manhã no vídeo de lista. Valeu!